Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos a esse aulão aqui, tá? De número 8, tá bom? E para quem não me conhece, prazer, eu sou o Murilo, eu sou psicólogo e aqui eu te ajudo você a controlar a sua ansiedade, tá bom? Como eu disse aqui, a gente tem aulões semanais, tá? Toda semana a gente tem aí uma aula. Da semana passada foi a aula Como Lidar com os Traumas da Ansiedade, tá? Essa aula aí foi a semana passada. Se você quiser estar vendo, pode estar vendo aí nas postagens anteriores, que você pode estar achando ela, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre como lidar com os sintomas da ansiedade. Esse vai ser o nosso aulão de hoje, tá bom? Vamos lá então, tá? Os 3 tópicos principais aí que a gente vai abordar para falar sobre esse assunto, né? Que é importante a gente sempre estar dividindo isso daí para ficar cada vez mais claro para você, tá bom? Então, o primeiro tópico, tá? Que a gente vai falar é como surgem os sintomas da ansiedade. A gente vai falar sobre isso primeiro. Depois, quais são os sintomas mais comuns da ansiedade e depois estratégias para diminuir os sintomas da ansiedade, tá bom? A gente vai ter tudo isso aí com você. E sempre é bom estar lembrando, tá? Comece a controlar a ansiedade pelo sono, tá bom, gente? Vamos lá então para o nosso primeiro tópico. Como que surgem aí os sintomas da ansiedade? Eu vou tentar simplificar, tá, o máximo possível para falar como que é o caminho, né, que pode estar surgindo aí os sintomas da ansiedade, tá bom? Primeiramente, assim, o cérebro ele verifica uma ameaça no ambiente, né? Pode ser essa ameaça real ou imaginária, tá bom? Como assim? Vamos supor, lá nos tempos das cavernas, né? Lá nos primórdios aí da nossa evolução, quando a pessoa via um perigo, era quando, tipo, ele tinha um leão que estava caçando ele, né? Eu falo ele, o homem das cavernas, tá? Um outro inimigo daí querendo matar ele para pegar território, tá? Então tudo isso aí podia ser sinalizado como um perigo, tá bom? Hoje em dia a gente não tem mais tantos desses perigos aí, tá? O que a gente pode ver mais de perigo? Quando a gente vai atrasar uma conta e aquilo lá vai vir juros, né? Ou quando alguma pessoa a gente desconfia que quer brigar com a gente, ou se a gente vê alguma ameaça no ambiente, que alguma coisa ruim vai acontecer, isso daí mais para a parte do imaginário, né? A gente acha que alguma coisa vai dar errado, a gente fez alguma peça no serviço que vai dar errado, algum relatório, assinou algum documento aí, entre outras situações que pode estar acontecendo. Só que isso daí pode ser muito imaginário também, como muito real, tá? O cérebro, ele entende, né? Inconscientemente ele capta isso inconscientemente em questão de segundos, tá? Isso daí, esse processo é muito rápido da maneira que acontece, tá bom? E uma das partes aí do cérebro que tá captando essas mensagens, né, de perigo é a amígdala, tá? Amígdala, no caso. Amígdala é o jeito que se escreve. Amígdala não é a amígdala da garganta, tá? É a amígdala cerebral, tá bom? Ela capta, entre outras partes do cérebro, só que ela é uma das principais aí que capta uma ameaça aí no ambiente, tá? E daí, ela captando essa ameaça no ambiente, tá? Ela avisa lá para as glândulas renais, tá? Que fica em cima do rim, avisa assim, ó, tem alguma coisa aí que tá para acontecer, alguma coisa acontecendo, tá perigoso, né? Então fique esperto. Então eu vou mandar isso daí, ela vai mandar isso daí, esse sinal para as glândulas renais, tá? E depois essa glândula vai liberar aí 2 tipos de hormônios, né? Ela libera o cortisol e a adrenalina, tá? Esse cortisol e adrenalina, o cortisol
né, para quem não sabe, é o hormônio do estresse, tá bom? Esse cortisol, ele é bom até uma certa substância não, até uma certa quantidade, né? O corpo libera aí uma certa quantidade para nos fazer agir, para nos fazer levantar da cama, para ir atrás do nosso objetivo, dos nossos objetivos, né? Até uma certa dosagem aí, tá? Passou de uma certa dosagem, se ele ficar liberando toda hora, a pessoa fica cada vez mais estressada e a gente sabe bem que o estresse elevado não faz bem para a saúde, tá? E a adrenalina é aquela pulsão que a gente fica, que aumenta aí o ritmo cardíaco, a respiração fica mais ofegante, né? O coração acelerado, e isso daí quando aumenta, né? Que vocês viram o caminho, a amígdala fala para as glândulas renais para liberar aí, ela dá um sinal para liberar esses dois hormônios, que são o cortisol e a adrenalina. Ela liberando isso daí, o que acontece? A gente sente essas alterações no corpo, né? Essas alterações fisiológicas que eu acabei de dizer daí, que é respiração ofegante, coração acelerado, formigamento nas mãos e nos pés. É como se ligasse um interruptor para a pessoa ficar alerta. Porém, o perigo é quando a pessoa está ligando toda hora esse sistema. Isso daí desgasta a pessoa, né? Fisicamente também, porque o corpo fica trabalhando muito e muito tempo, e emocionalmente também a pessoa fica desgastada, porque toda hora ela com essa sensação de perigo, toda hora o corpo avisando ela que algo ruim pode estar aí acontecendo, ela pode ficar num momento, ela pode aí estar criando, né, algumas associações bem exageradas daí. Por quê? Porque daí ela fica vendo perigo em tudo, ela associa pensamentos negativos e catastróficos como se fossem verdades absolutas, tá? E isso daí é muito comum de acontecer quando a ansiedade está alterada desse jeito, tá bom? E daí esse é um caminho meio que simplificado, tá? De como ocorre a ansiedade de uma maneira fisiológica, ou seja, pelo corpo, tá bom? Mas como eu já disse para vocês, se vocês quiserem aí estar controlando a ansiedade, você pode estar começando a controlar a ansiedade pelo sono. Comece a controlar a ansiedade pelo sono, tá bom? Vamos lá então. Esse daí foi o primeiro tópico, tá? Vamos lá. Eu tenho uma história também que eu já tive também esses sintomas aí, tá? Quando eu tinha 16 anos, né, eu trabalhava numa empresa metalúrgica, na parte administrativa, né, do escritório, e eu trabalhava como um menor aprendiz, né? E quando eu trabalhava e tinha alguma coisa que eu errava, né? Normal, a gente está aprendendo tudo, uma vez ou outra dava uma escorregada nesse sentido. E daí eu ficava um pouco mal, pensando assim, nossa, isso daí... Eu fazia muita coisa certa, mas quando eu fazia alguma coisinha errada, que eu pisava um pouco fora da faixa aí, fala, nossa, olha só faço cagada. Nem sei se pode falar isso. Eu só faço coisa errada, eu faço tudo errado, isso daí vai dar um problemão pra mim, eu não vou saber reverter essa situação, né? Então, e por fim, nunca aconteceu nada de tão grave assim, né? Eu acho que o máximo que aconteceu foi eu atrasar porque eu mexia lá com nota fiscal também, essas coisas. Eu acho que foi atrasar uma nota fiscal e pagar, acho que R$18 a mais no pagamento, né? Eu acho que foi o máximo isso daí. E não aconteceu nada além disso, né? Por que eu tô falando isso daí para vocês? Porque a ansiedade, se ela for ligada, né, durante o dia, de uma forma assim muito exagerada, né, de várias e várias em vários e vários momentos do dia, a gente pode aí estar criando esses sintomas e associando a tudo, né? A gente começa a ter uma preocupação aí
mais exagerada. Eu estou falando desse exemplo no caso, mas tem todos os outros exemplos daí, né? Tô falando desse exemplo que a gente começa a ter pensamentos negativos para muita coisa, a gente começa a desconfiar de muita coisa, se realmente vai dar certo ou não, e de uma maneira bem catastrófica mesmo, porque esse é um sintoma aí da ansiedade que surge por todo aquele caminho lá, tá? Que eu expliquei no tópico anterior. E uma coisa vai levando a outra daí. Então, por isso que é bom ficar bem de olho em tudo isso, tá bom? Vamos lá então. Quais são os sintomas, né, comuns da ansiedade? Isso daí não são todos os sintomas, tá? Algumas pessoas aí sentem alguns sintomas, outras sentem outros tipos de sintomas. Isso daí varia muito de pessoa para pessoa, organismo para organismo, tá? Não tem um sentido só para o sintoma. Pode vir um, pode vir outro, tá bom? Vamos lá. Tem o coração acelerado, tá? A pessoa, assim, ela fica com o coração... ou ela sente que ele bate mais forte, também, tem essa também. Ou ele sente que ele tá batendo num ritmo bem mais acelerado, tá? Isso daí pode acontecer quando a pessoa tá no nível de ansiedade um pouco mais elevado, tá bom? Isso daí faz com que algumas pessoas aí, elas podem estar correndo por pronto-socorro e acontece uma história um pouco repetitiva, né? Que a pessoa vai lá para o pronto-socorro, é atendida, não tem nada, depois ela ou toma alguma coisa, não sei como que é o procedimento correto, ou ela às vezes até desabafa lá com o enfermeiro, técnica de enfermagem, toma um calmante talvez e volta para casa. E ela fica talvez nesse caminho, né, de vai e volta, vai para o hospital, se sente mal, depois baixa a pressão e não sabe que realmente não é a pressão, né, porque ela já foi lá, averigou que não é a pressão e fica nesse caminho de bate e volta. Então isso daí pode ser bem torturante para a pessoa, se ela não sabe que ela está tendo uma crise de ansiedade naquele momento, tá? Outra coisa também que é a respiração ofegante, a pessoa fica respirando de modo bem descontrolado, né? Porque ela fica nervosa, o sistema nervoso central dela está trabalhando aí a todo vapor, tá? O cortisol e a adrenalina dela também, os hormônios que a gente falou, também estão trabalhando, né, de uma maneira mais intensa. Então, uma coisa aí vai levando a outra, tá? E a respiração ofegante pode ser aí o início para vários outros sintomas estarem surgindo. Então, é muito importante também, né? Um dos principais aí exercícios também, estratégias que eu falo aí também bastante no canal, de a pessoa estar controlando essa respiração ofegante, tá? O controle da respiração pode estar evitando aí muitos outros sintomas que podem se associar à respiração ofegante, que é um deles, coração acelerado, o formigamento também nas mãos e nos pés, que é outro sintoma que eu já vou falar agora, que é também algo que ela pode estar ocorrendo, porque a concentração de sangue pode estar ficando nessas partes aí concentradas nas mãos e nos pés. Então isso daí pode também estar sendo parte das crises de ansiedade, tá bom? Às vezes a pessoa pode tremer muito, né? A gente às vezes treme a mão, o pé, de maneira involuntária mesmo. Às vezes a gente tem um tremor natural do corpo. Às vezes algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Porém, quando a pessoa está com sintomas de ansiedade bem aflorados, esses tremores são bem evidentes. A pessoa fica realmente trêmula, assim, dá para ver de longe isso daí. Às vezes acontece até uns espasmos assim com a mão, né? Que a pessoa tá com a mão parada, o dedo assim fica pulando, fica meio que se mexendo sozinho assim. Então é uma coisa também que é uma variação do sintoma da ansiedade, que é o tremor, tá? A boca seca, a pessoa fica com a boca seca também, né? A boca dela fica esbranquiçada, tá? Ela sente que tem areia na boca.
Isso daí é bem comum, tá? A bexiga dela fica apertada. Por quê? Por causa que a ansiedade também descontrolada faz a pessoa enrijecer, né, os músculos, tá? Ela fica com tensão na bexiga por causa que os músculos assim estão tensionados, eles estão enrijecidos. Então isso daí ela sente muito na musculatura também, tá? Tanto aí nessa parte pélvica, né, que aperta a bexiga um pouco mais para cima. Eu não sei se eu estou errado, eu não entendo muito do corpo humano nessa parte eu falo. E também ela pode sentir, né, essa parte aqui também, que é o trapézio, né? Ela pode sentir muito tensionada. Aí com essa tensão no trapézio, ela pode ter bastante dor nas costas, dor na nuca. Essa dor na nuca aí pode dar uma dor de cabeça para ela, porque ela está muito tempo tensionado aqui, então a cabeça começa a sentir. Então por isso que pode também ter dor de cabeça, tá? Algumas pessoas têm dor de cabeça por causa da ansiedade também. Isso daí pode estar associado a esses motivos, tá? Vamos lá, então, para o tópico 3, tá bom? O tópico 3 agora eu vou dar para vocês algumas dicas aí para você estar controlando, diminuindo esses sintomas, tá? Da ansiedade, tá bom? Não é dica mágica, tá bom, gente? Não existe esse negócio aí de pílula mágica. Tem algumas dicas que funcionam para algumas pessoas, tem outras dicas que não funcionam, tá? O negócio mesmo é você ir testando, tá? Você vê qual que tem sentido para você, você vê qual que você se adapta melhor aí no seu dia a dia, para você tá colocando aí e tá conseguindo diminuir esses sintomas, tá bom? Vamos lá. Tem uma rotina, tá, gente? Uma rotina aí pode fazer com que a pessoa tenha ansiedade mais equilibrada, porque quando ela tem uma rotina, ela não fica totalmente perdida, ela não sabe, ela sabe, no caso, né, o que vai vir depois, tá? Então, é uma coisa assim, lógico, que às vezes acontece alguns imprevistos, né? Mas uma rotina ajuda muito a pessoa a se organizar assim, no ambiente e se organizar por dentro também, né? Porque daí a pessoa ela fica totalmente perdida, um pouco descontrolada, não sabendo o que vai fazer, o que é mais importante. E daí essa rotina pode bagunçar toda ela. E bagunçando ela pode aí tá ficando descontrolada por dentro, tá? Então, uma rotina aí pode estar evitando uns sintomas da ansiedade. Tem um hobby também, tá? Um hobby é uma coisa que você gosta de fazer, tá bom? Você gosta de fazer algum tipo de exercício, você gosta de desenhar, pintar, mexer com terra, andar de bicicleta. O que você gosta de fazer? Jogar videogame, mexer com carro. Nossa, tem tanta coisa aí que cada um tem que achar um sentido para esse hobby que você está fazendo, né? Fazer crochê, tem muitas e muitas coisas aí que você pode estar fazendo para estar diminuindo os sintomas da ansiedade, e você pode aí estar colocando esse hobby na sua lista, tá? Porém, esse hobby que você pode estar colocando nessa sua lista tem que ser um hobby prazeroso, tá? Ou seja, uma coisa que você gosta, tá bom? E esse hobby também tem que focar totalmente a sua atenção e o seu foco, a sua atenção e o seu foco. Por quê? Porque quando você foca numa coisa, tá? Você não está focando nos sintomas da ansiedade. Então você traz esse foco para isso daí, tá bom? Você fica aí nesse foco e daí você não dá atenção para aqueles sintomas da ansiedade. Você não dando atenção para eles não crescem ainda mais. Porque quanto mais atenção a gente dá para os sintomas da ansiedade, mais eles estão tendendo aí a crescer, tá bom? Então é muito importante você fazer isso. Meditação, gente. Meditação é uma coisa bom para um monte de coisa, tá?
é bom para você dormir, é bom para controlar a ansiedade, é bom para controlar a respiração, é bom para você acalmar, é bom para você desestressar. Tem uma pancada de coisa aí que a meditação é boa. Tô tremendo aqui a mesa. Mas a gente voltando aqui para o foco do controle da ansiedade, né? Como eu disse aí alguns tópicos atrás, alguns momentos atrás, o controle da respiração é uma das estratégias aí que mais funcionam para você estar controlando. Não é a única, tá? É uma das estratégias que funciona aí para você estar controlando a sua ansiedade. Oi, boa tarde, Fran, tudo bem? E daí você pode estar controlando pela meditação, tá? Ah, Murilo, mas eu não sei meditar, eu sou muito agitado, então não vai dar a meditação certo para mim. Na verdade, quem que é muito agitado que realmente está precisando da meditação, né? Nesse caso da ansiedade, quem é muito calmo, a meditação pode servir para as outras coisas, porém ela pode não servir para controle de respiração, porque a pessoa é mais calma, um pouco mais equilibrada, então pode servir para outras coisas. Mas para ansiedade, se ela já é calma e equilibrada, eu falo um calmo e equilibrado por fora também, tá, gente? Porque às vezes assim a pessoa é aquela bomba relógio, né? A pessoa é calma e controlada por fora, mas por dentro ela tá aquele nó de sentimentos, ela tá sofrendo por dentro. Então, quando eu falo calmo, é aquela calmaria que às vezes a pessoa nem tem por fora, mas por dentro ela tá assim toda controlada. Então é muito bom a respiração, o controle da respiração para isso pela meditação, tá? E o aplicativo aí que eu mais, né, pelas vezes aí que eu testei, pelos aplicativos que eu vi, o que mais funcionou, tá? Não só para mim, mas como para várias pessoas aí, foi o Lojong, tá? Que é um aplicativo aí simples, fácil de usar, gratuito e te ensina passo a passo como você meditar, tá bom? Ter uma boa qualidade de sono também, tá, gente? Como eu sempre digo, eu venho falando aí, comece a controlar a sua ansiedade pelo sono, tá bom? E isso daí é uma coisa assim, se for ver, é o pilar principal para a pessoa estar controlando a ansiedade. Às vezes a pessoa pode controlar a ansiedade, tá? Isso dificilmente os outros. Eu dei uma pesquisada leve por cima, assim, dificilmente algumas outras pessoas por aí falam sobre isso, tá? Mas se a pessoa, por exemplo, controlar a ansiedade, tá? E ela ficar com um sono ruim, pode acontecer dela tá regredindo algumas vezes e ter algumas recaídas, tá? Porque o sono é uma coisa, tá? E a ansiedade é outra. Antigamente falavam assim, né? Ah, se você controlar a ansiedade ou estabilizar a depressão, alguma coisa do tipo assim, você conserta, né? Por tabela o seu sono. E não é bem assim que hoje em dia estudos recentes mostram pra gente, tá? Se a pessoa assim controlou a ansiedade e se o sono dela ela não controlou, o sono está descontrolado ainda, desregulado, esse sono que ela não tratou pode estar influenciando na ansiedade ainda, tá? Então, os dois têm que ser olhados aí, tanto a ansiedade como o sono, tá? Como esse daí é um assunto muito extenso, tenho aí vários aulões aí que falam diretamente sobre o sono, várias dicas aí pela página, tá? Não tem como dar algo específico agora porque já seria um assunto totalmente diferente do aulão de hoje, tá bom? Se você quiser, pode estar vendo aí na página que eu falo muita coisa boa. Vamos lá. Praticar exercícios físicos, tá, gente? Isso daí é uma coisa assim que muito se recomenda também, tá? Praticar exercícios físicos, só que tem algumas diferenças aí, tá? Por exemplo, eu mesmo, se a pessoa tiver com uma ansiedade muito descontrolada, seria bom se ela conseguir praticar esses exercícios físicos, só que se ela não conseguir, ela pode ainda estar aumentando mais ainda a ansiedade. Por quê? Porque ela vê que quando ela faz exercício físico, ela pode estar aumentando as batidas aí, a aceleração do coração. E assim ela acha que está tendo uma crise de ansiedade, tá? É bem óbvio, né, que o nosso ritmo vai aumentar, o nosso coração vai aumentar.
mas o cérebro dela, a mente dela está tão associada que aquilo lá é uma crise de ansiedade que na hora, tá? Isso daí, essa separação dificilmente vem na mente dela. Então, ela tem que estar trabalhando antes isso daí, que é o sono, tá? Ela tem que ver se esse sono, ela tem que ver, separar essa batida que ela está sentindo, essa aceleração do coração, que não é uma crise de ansiedade, que isso daí é por causa dos exercícios físicos, tá bom? Na página também eu explico mais sobre isso daí, tá? O exercício físico aí tem que fazer sentido para você, tá? Porque se não fizer, você tá fazendo por fazer e você não gosta, dificilmente a gente continua com uma coisa que a gente gosta, então tem que fazer muito sentido para você isso daí, tá bom? Também preferir os exercícios aeróbicos, tá bom? O que é isso, exercícios aeróbicos? Esses exercícios que mexem mais com a respiração do que com a força, com a musculatura, com isso daí, porque esses exercícios trabalham muito a respiração, e a respiração controlada a gente vê que pode estar fazendo muito bom para a pessoa estar controlando a ansiedade dela, tá bom? O que pode aí estar ocorrendo? Se você está fazendo, se fizer sentido para você, você faz aí uma caminhada 3 vezes por semana, tá? Durante meia hora por dia, que já pode ser um bom começo, tá bom? Se você se sentir à vontade de fazer assim, tiver sentido para você isso daí, pode ser que você esteja aí colocando em prática e dando certo para você, tá bom? Vamos lá. Probióticos também, tá bom, gente? Estudos aí de 2020, se eu não me engano, tá? A gente pode ver aí que são estudos bem recentes. Dizem que a nossa flora intestinal, tá? O nosso intestino, ele produz aí substâncias, entre outras boas, né? Que é a serotonina, que pode aí estar ajudando no controle da ansiedade. A gente achava que era só o cérebro que poderia aí estar ajudando a gente a controlar a ansiedade, os hormônios aí do cérebro, pelos exercícios físicos, né? Pela liberação aí dos hormônios que ajudam a gente a controlar a nossa ansiedade, tá? Serotonina, dopamina, isso daí tudo ajuda. Porém, esses exercícios não. Estudos aí mostram que eles podem estar vindo também do intestino, tá? Então, cuidar do intestino, a gente também está cuidando da nossa ansiedade, está ajudando a gente a controlar a ansiedade. O que é bom para a gente, então, estar consumindo, para estar cuidando do intestino, para estar regulando ele? Iogurte natural, tá bom, gente? Seria uma boa pedida aí, seria um bom alimento para você estar ingerindo e estar conseguindo ter mais aí controle sobre a sua ansiedade, tá bom? E também, tá, fora tudo isso que eu falei para vocês podem praticar, que tem estudos também que mostram que é muito bom. Você pode praticar a yoga, tá? A yoga eu fiz uma vez, não virei muito fã, tá? Mas quem sabe você faz e gosta, você pode aí ver a Pri Leite, tá bom? Que ela tem muito conteúdo aí na internet, tá? Que é tudo gratuito. E você pode começar a praticar yoga, que a yoga faz muito bem para controlar a depressão, tá? E também tem outra coisa, um outro exercício, que é o Tai Chi, tá bom? Eu não vou saber me explicar muito bem para vocês o que é o Tai Chi, mas são aqueles movimentos, tá? Que parece um Kung Fu, sabe? São algumas posições aí que a gente faz com o nosso corpo, e também eles podem ser uma boa prática para você estar conseguindo estar controlando a sua ansiedade, tá bom? Então, essas duas coisas aí, também além da meditação, que é a yoga e o Tai Chi, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado muito desse aulão, tá? Então vou ficando por aqui. Tchau e até mais.